Se ocorrer alguma dúvida, você coloca lá o seu comentário, que certamente a gente vai ter o maior prazer de fazer a explicação para você. Você que está vindo conosco pela primeira vez, aqui quem está falando com você é o professor Silvio Santos e nós estamos trabalhando a parte de língua portuguesa, tá? Se você ainda não baixou o nosso material, entra lá na nossa plataforma, entra lá na nossa pasta, professor Silvio Santos de língua portuguesa, aí você vai observar que nós temos já algumas apostilas. Hoje você vai pegar a apostila 2, tá? Da aula 2, aí para você acompanhar. E se eu ainda não conseguir baixar a apostila, não tem problema. Você vai acompanhando pelos slides, vai fazendo as suas anotações, aí depois você baixa a apostila que é para fazer a sua revisão. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então vem tranquilo com a gente para mais uma aulinha. Lembrando que nós estamos trabalhando a parte de figuras de linguagem. Já fizemos a primeira abordagem, já fizemos, portanto, o primeiro bloco, e agora a gente segue fazendo a nossa conversinha bem de boa, bem tranquila com a gente. Dê o like, segue com a gente e vem-te embora garantir a tua aprovação. Olha aí, ó, vai aparecer na tua telinha, tá? Vai estar escrito assim, ó, Figuras de Linguagem 2. É exatamente isso que está aparecendo. Está escrito já, temos um quadro verde, está escrito Figuras de Linguagem 2 aí para você. Tá? Então a gente já começa, já se prepara, já coloca, se posiciona aí, tudo legal, e vamos começar a nossa conversinha. Lembrando a seguinte situação, quando nós falamos de figura de linguagem, eu tenho que lembrar a seguinte questão. Em se tratando do sentido do texto, nós temos o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido denotativo é o sentido real. Já vimos isso daqui na última aula. Sentido conotativo é o nosso sentido figurado, aquele sentido que é cheio de subjetividade, me permite mais de uma interpretação. As figuras de linguagem, portanto, em regra, estarão em sua maioria imergidos dentro do sentido figurado, o sentido conotativo. Beleza? Sem mais delongas, aí você já observa a seguinte situação. Quando falamos dos grupos de figuras de linguagem, hoje nós vamos falar de antítese. Esse eu não sei o que é antítese. Se tu observas aqui, ó, por curiosidade, quando nós falamos em antítese, tu deves observar que nós temos duas estruturas aqui, ó. Tem o anti, tá? E tem aqui o tese. Duas estruturas aqui, ó. Tá? Antitese. Teses, tá? Estrutura de sentido contrário. Ou seja, quando nós falarmos de antítese, nós teremos, tá? São palavras, só para você observar aqui, ó. São palavras, olha aqui, ó. Vai olhando lá, vai anotando. São palavras, vou colocar aqui mais abrangente. São palavras, são expressões, tá? São expressões de sentido, tá? De sentido, vai anotando aqui, ó. De sentido contrário. Pronto. São expressões de sentido contrário. São expressões de sentido contrário. Tá? Quando nós falarmos de antítese, tá? Ficou tão feia essa minha letra aqui. São palavras, são expressões de sentido contrário. Aí vamos entender isso daqui, ó. Toda vez que eu tiver dentro do mesmo contexto, essas expressões, que em regra serão palavras com sentido contrário, nós teremos a nossa antítese. É o que nós temos aqui no primeiro exemplo. O calor e o frio vivem em meu peito. Quando tu observares as palavras em destaque, eu tenho aqui, por exemplo, calor, tá? E eu tenho aqui, por outro lado, nós temos o que? O frio. Tá aqui, ó, duas estruturas. Quando eu olho para o sentido calor, aí o que é que você vai observar? Calor é o contrário de frio, tem no sentido contrário. Frio, por sua vez, é o contrário de calor. Ou seja, essas expressões, estas palavras, elas possuem sentido o quê? Elas possuem sentido contrário. Quando isso ocorre, nós temos a nossa antítese, tá? Nós temos a nossa antítese. Bem de boa, tranquilo, primeira análise aqui pra gente. Olha lá. Antítese, quando eu tenho dentro do mesmo contexto palavras, expressões que apresentam sentido contrário, sentido antagônico, tá? Sentido adversativo. De boa aqui pra gente.
Olha aqui, ó. Quando nós observamos no próximo exemplo, aí nós temos a seguinte situação. Não existe amor em São Paulo. Os bares estão cheios de almas tão vazias. Quando tu olhas aqui, ó, novamente você observa termos destacados. Eu tenho aqui cheios, nós temos aqui vazias. Quando você observa aqui essas palavras dentro desse contexto, eu tenho expressões que possuem sentido contrário. É só tu observar a seguinte situação. Cheio, olha o contexto, certamente é ao contrário do que? De vazio. Ou seja, cheio apresenta um sentido que é adverso, que é contrário de que? De vazio. Quando nós temos, portanto, essas expressões, essas estruturas que apresentam sentido contrário, nós temos aqui a nossa antítese. Tranquilo, de boa, duas expressões aqui. E Silvio, tá complexo. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho que observar o contexto, tá? Aí eu vou observar. Algumas palavras, por exemplo, elas não vão estar em destaque, exatamente. Aí você vai pegar a palavra, se houver antítese, ela tem que apresentar o sentido contrário em relação a outros. É bem fácil, coloca para o teu dia a dia. Expressões de sentido contrário. Bem, mal. Olha aqui, ó, antagônico, contrário. Dia, noite. Sentido contrário aqui também, tá? Vencedor, perdedor, sentido contrário. Nesse daqui, o melhor, o pior, sentido contrário, tá? Vasco, Flamengo, tá amarrado, mas tem sentido contrário aí também, tá? Eu sei que tu torce pro inimigo, vem torcer pro Vasco e vem ser feliz. Agora você entendeu a parte da antítese. Basta que apresente o sentido contrário, tá beleza? Já anotou aqui, entendeu a antítese. Aí vamos lá. Nota a seguinte situação. Quando eu falo de antítese, essas expressões, embora tenham um sentido contrário, elas são possíveis de coexistir, tá? Calor e frio em mesmo ambiente. Tranquilo. Não é uma ideia absurda. Cheio e vazio. Ideias aqui, ó, que elas podem até coexistir. Não é tão absurda. Aí tu vais olhar para uma próxima figura de linguagem aqui, ó. Aí tu vem bem aqui, ó. Eu tenho o paradoxo. Se tu observas o paradoxo, tá? A antítese, elas são ideias de sentido contrário. Palavras e expressões de sentido contrário. Quando nós vamos falar aqui do paradoxo, o que é que eu vou entender aqui? O paradoxo, ele é mais expressivo, tá? O paradoxo, por exemplo, ele apresenta ideias que aparentemente são absurdas. Em um sentido real, em um sentido literal, elas são absurdas. Logicamente, elas vão estar associadas à poesia, à literatura, ao sentido figurado. Então, se permitiria essa utilização. Mas você observa que as ideias assim, elas não vão coexistir dentro de um mesmo ambiente. Ou seja, o paradoxo, tá? Nós temos expressões, tá? Nós temos aqui também sentidos, tá? Nós temos aqui sentidos opostos, tá? Nós temos sentidos opostos. Porém, nós temos aqui uma relação de ideias, tá? Nós temos aqui uma relação de ideias. Enquanto na antítese nós vamos ter palavras ali, eu vou ser mais abrangente, vamos colocar algumas expressões de sentido contrário. Quando eu falo de paradoxo, eu vou trazer o quê? Ideias de sentido oposto, sendo que essa oposição, ela é praticamente o quê? Absurda. Ela é quase que inexistente em uma situação real. Aí tu vem bem aqui, ó. Luís Vaz de Camões, ele escreveu a seguinte situação, o poema aqui dele, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Luís Vaz de Camões. Quando tu observas aqui, ó, nós temos algumas estruturas, em destaque, arde sem se ver. Olha outra estrutura. Dói e não se sente. Olha outra expressão. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É dor que não dói. Quando você vai observar essas expressões, aí você observa assim que eu tenho uma
oposição, uma adversidade, uma contrariedade aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. O fogo, quando você vai observar o fogo, você enxerga a chama. Olha a expressividade. É algo que arde, está queimando, está incendiando, mas você não consegue ver. Ou seja, eu tenho uma ideia antagônica, uma oposição de sentido, algo que seria, ao pé da letra, seria algo inconcebível, absurdo. Aqui está o nosso paradoxo, tá? Arde sem se ver. Como é que está ardendo? Como é algo que está incendiando, algo grande, labaredas, mas ainda assim você não consegue ver. Ele está falando assim, ó, o amor é fogo que arde sem se ver, porque você não enxerga, mas você sente aquele queimar do seu peito. É ferida que dói e não se sente. É uma dor que dói e você não sente como está doendo e você não sente ao mesmo tempo. Olha só a contradição de ideias. Olha só a expressividade que nós temos aqui nos versos de Camões. É um contentamento descontente. Eu estou feliz, mas ao mesmo tempo eu não estou. Eu estou contente, mas também estou descontente. É uma eterna incerteza. Contentamento descontente, observas aqui, ó, observa sempre as contradições. Contentamento, aí ao mesmo tempo nós estamos o quê? Descontentes. Como assim? Algo que parece o quê? Absurdo. Dor é uma dor, eu tenho uma dor, é dolorido, é doloroso, eu tenho uma dor, mas é uma dor, colocando nos nossos dias aqui, é uma dor que não dói. Dor que desatina sem doer. Ou seja, nos nossos versos de Camões, você observa que nós temos o quê? Expressões, nós temos aqui ideias. Nós temos várias ideias daquilo que seria o amor. Só que essas ideias, elas apresentam o quê? Oposição. Elas apresentam oposição de sentido. Ei, vai anotando aí para você. Essas ideias, elas apresentam o quê? Oposição. Apresentam aqui, ó, oposição de sentido, contrariedade. Só que esta oposição é uma oposição que ela é inconcebível. Neste caso, nós vamos ter o que? O nosso paradoxo. Aqui nós temos o nosso paradoxo. Inclusive, você que é enemzeiro, aí você tem que lembrar, tá? Luís Vaz de Camões, altamente poético, aí nós temos aí algo mais atual, porque o Renato Russo, ele regravou, inclusive junto com a Carta aos Coríntios. Se você que tiver curiosidade, tem que fazer essa leitura com mais profundidade, aí você lembra que nós temos a música, recomendo aqui para você, você vai ler, colocar aí no seu Spotify, Monte Castelo, tá? Você vai ler Monte Castelo. Monte Castelo, ele traz aqui, ó, parte dos versos de Camões, tá? Que tenta falar sobre o amor. Vou colocar aqui para você, a efeito de estilo. Olha aqui, ó. Sente só a melodia. Fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Sentiu? Recomendo aí para você, Monte Castelo, tá? Você que está fazendo o Enem, aí você já vai fazendo a intertextualidade aí das nossas canções. Beleza? E Silvio, então quer dizer assim, ó, antítese, em regra, eu vou ter o que assim? Palavras, eu posso colocar assim? Pode, pega esse bisuzinho para você. Palavras de sentido contrário, oposto. Quando nós vamos para o paradoxo, o que é que acontece aqui com o paradoxo? São ideias. Ideias que, em regra, são absurdas e elas possuem o quê? O sentido oposto, o sentido contrário, adverso aqui para a gente. Olha aqui, mais um exemplo agora do nosso Caetano Veloso. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Você me parece dizer que os dois somos um só lugar. Olha só a expressividade. Se você quiser me prender, olha aqui, ó, toda a estrutura. Se você quiser me prender, olha a oposição. Vai ter que saber me soltar. Se tu observas,
O jogo de ideias, as ideias dentro desse contexto apresentam uma oposição de sentido. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Se você quiser me amar, vai ter que amar com um jeitinho, com carinho. Você observa que essas estruturas, elas apresentam o quê? Uma oposição de sentido. Nós temos aqui o sentido contrário. E nota que é algo absurdo dentro do contexto aqui. Portanto, nós temos a figura de linguagem que nós vamos chamar de paradoxo. Está faltando bem aqui, ó. Nós vamos chamar de quê? De paradoxo. Nós vamos chamar aqui de paradoxo. Dois exemplos filezinhos aqui para você. Dois exemplos filezinhos que você já anotou. Olha aqui, ó. Chegando aqui na paradinha. Duas figuras de linguagem, tá? De oposição. Nós temos de um lado a antítese e de outro lado nós temos o paradoxo. Antítese, palavras de sentido contrário. Paradoxo, você vai associar a ideias de sentido contrário. Tá tranquilo, meu filhotinho? Vem com a gente, não esquece de curtir, dar o like e se ficar alguma dúvida, já manda lá no chat que é pra gente estar acompanhando bem filezinho pra gente aqui. A gente está com uma super equipe. Aqui nós temos japoneses, chineses, irlandeses, em qualquer língua que você mandar a sua perguntinha nós vamos responder, tá? Mas preferencialmente mande em língua portuguesa que vai ficar mais fácil pra gente. Vamos lá mais uma? Vamos lá, vem-te embora, que aqui a gente não brinca. Vamos lá. Mais uma figura de linguagem, ironia. Certamente você já ouviu, né? Ah, ele foi irônico. Ou você, quando está atualizando as informações com as suas amigas lá, né? Falando mal das inimigas, tá? Você fala assim, nossa, como ela foi irônica. Você está utilizando essa figura de linguagem todos os dias. Aí você tem que agora aprender o que é essa figura que é para você ganhar um pontinho lá na sua prova do Enem. Tranquilo? Vem com a gente aqui, ó. Quando nós falarmos de ironia, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Da ironia, eu vou usar humor. A ironia, lembra aqui, ó. Eu tenho o caráter, tá? O caráter, eu vou buscar aqui o humor, tá? Humor, que eu vou te colocar outra parte aqui. Humor, ou seja, esse humor, nós temos o caráter lúdico. Nós temos o caráter lúdico aqui da situação. O humor, tá? É o nosso caráter lúdico aqui. Ou seja, além de eu buscar o humor, o caráter lúdico, a principal questão relacionada à ironia, tá? É fazer a seguinte situação, olha aqui, ó, falar, dizer, expressar o oposto, falar o oposto daquilo, olha aqui, ó, falar o oposto daquilo que está escrito. Falar o oposto daquilo que está escrito. Pronto, tá? Que está escrito. Quando nós falarmos aqui de ironia, eu quero falar o oposto daquilo que foi escrito, daquilo que foi o quê? Expressado, tá? Daquilo que está expresso dentro do meu enunciado. Se eu falei, por exemplo, aqui, ó, dia, o contrário seria noite. Mas a minha intenção desde o início foi falar o contrário. O meu objetivo é esse, falar o contrário, expressar o contrário. Eu digo uma coisa, mas aquilo que eu expressei, aquilo que eu escrevi, por exemplo, aquilo que eu externei, a minha intenção desde o início é falar o contrário daquilo, tá? Ou seja, ironia, eu busco o caráter lúdico, eu busco o tom humorístico, perfeito? Mas eu quero expressar o oposto daquilo que está escrito, daquilo que eu expressei. Perfeito? Vamos verificar aqui o exemplo. No primeiro exemplo, assim, ó, bem de boa, tranquilo, nenhuma novidade aqui pra gente. Aí tá aqui, ó. Ela não sabe escrever. Ela não sabe escrever mesmo. Tirou 1000 na redação. É só a situação que nós temos aqui, ó. Um sonho, você não saber escrever, tá? E mesmo assim conseguir tirar 1000 na redação, a nota máxima da nossa redação do Enem.
Quando tu associas as estruturas, tá, que estão em destaque, tá bem aqui a situação, ó, não sabe escrever. Primeira expressão aqui, ó, não sabe escrever. Minha ideia aqui, ó. Aí tu vens para outra estrutura que está em destaque, tirou 1000. Quando eu falo aqui não sabe escrever, se eu tenho um processo de seleção em que é avaliado a capacidade, dentre as quais a capacidade de argumentação e de escrita, naturalmente, só quem vai atingir a pontuação máxima é uma pessoa que tem destreza na escrita, que sabe escrever. Ou seja, quando eu falo aqui para você, aqui, ó, ela não sabe escrever mesmo, tirou 1000 na redação, nota que eu já tenho uma oposição de sentido. Eu já tenho uma oposição de sentido. E verdadeiramente, o que é que eu estou falando aqui? Ó? Ela não sabe escrever mesmo, eu estou ironizando, eu estou brincando aqui neste caso. Estou falando assim, ó, ela sabe escrever muito bem. Por isso, tirou 1000 na redação. Seria esse um contexto. Ou, em termo literal, ela não sabe escrever, naturalmente ela não vai ter tirado 1000 na redação. Sempre o sentido contrário daquilo que eu estou externando, daquilo que eu estou expressando. Perfeito aqui pra gente? Quando nós tivermos esse sentido contrário, tá? Buscando o caráter lúdico, nós temos aqui a nossa ironia. Nós temos aqui a nossa ironia, colocando bem coloridinho aqui para os meus filhotinhos do Enem. Beleza? Olha aqui, ó. Próximo exemplo, tu olhas a seguinte situação aqui, ó. Rebeca era uma ótima filha. Tranquilo aqui, ó. Já tem uma estrutura em destaque. Na primeira oportunidade que teve, pegou todo o dinheiro do pai. Olha só que situação. Aí vamos observar as estruturas que estão em destaque. Quando tu olhas aqui, ó, Rebeca, qual é a característica dela? A qualidade dela que está externada aqui. É uma ótima filha. Porém, quando eu vou associar a ideia de ótima filha, vou associar aqui ao quê? A atitude de Rebeca, você observa aqui que nós temos uma oposição de sentido. Como assim oposição de sentido? Ora, se Rebeca ela é uma ótima filha, ela vai apresentar algumas qualidades. Uma ótima filha é uma filha obediente. Uma ótima filha é que não desobedece os pais. Uma ótima filha é aquela que torce para o Vasco da Gama. Ela vai ser uma ótima filha, não vai dar desespero nenhum para ele lá, né? Vai só alegria para esse pai dele aí, tá? Mas se tu observares aqui a atitude dela, ela não condiz com o fato dela ser uma ótima filha. Pegou todo o dinheiro do pai. Ora, se pegou e se foi sem autorização, o que é que acontece? Isso não é uma atitude boa. Não sendo uma atitude boa, eu estou fazendo uma afirmação, tendo uma expressão que é contrária da condição de ela ser ótima filha. Mas tu observas pelo contexto, o que é que acontece aqui? Ó? Quando eu falo aqui, Rebeca era uma ótima filha, o que é que eu estou falando? Ótima filha, ela está falando aqui que é uma filha o quê? Ruim, na verdade. Desde o início, eu quero falar que Rebeca é uma filha ruim. Por que eu sei isso daqui? Por conta da atitude. Se ela pegou todo o dinheiro do pai, isso não é uma atitude boa. Não sendo uma atitude boa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ironizando. Rebeca é uma filha ruim. Por que é uma filha ruim? Porque ela pegou todo o dinheiro do pai. Aí, nesse caso, nós temos aqui também a ironia presente dentro do contexto. Beleza? Ou seja, nesse caso aqui da Rebeca, para ela ser uma boa filha, tá? Não tinha que ter pegado o dinheiro do pai. Aí ela ia ser uma ótima filha. E também não esquece de torcer por Vasco da Gama aí, que certamente é só alegria para você pro resto da vida, tá? Bora lá, somos resistência. Vamos mais uma? Tranquilo? Mais uma figura de linguagem para você aí. Aí nós temos a ironia. Eu estou fazendo também oposição, tá? Eu estou falando o contrário daquilo que está expresso. Lembra que na ironia eu busco também o caráter lúdico, ou seja, o humor dentro da expressão, tá? Beleza aqui pra gente? Vem lá tranquilo. Lembrando aqui, ó, 3 informaçõezinhas já para você.
3 figuras de linguagem que a gente está fazendo o quê? Brincando com a oposição desse sentido. Ora estão expressos, como nós vimos lá na antítese e no paradoxo, ora vão estar o quê? Subentendida. A expressividade ela vai vir, tá, de maneira subentendida aqui para gente. Vamos lá mais uma? Segue lá comigo. Ironia, tudo ok? Aí vem lá. Naturalmente, a gente vai ter expressões e não raramente você vai se deparar com um texto. A gente está falando de Enem aqui para você. Aí nós temos um texto de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Sempre vai trazer alguma crônica aqui para a gente, nós vamos nos deparar com a crônica. Vai falar de um assunto, um tema da atualidade, tá? E do cotidiano. Ele vai estar ironizando, vai estar trazendo algumas informações aqui. O nosso texto ele fala a seguinte situação: o sedutor médio. Chama bastante atenção aqui para a gente. Aí ele começa a dialogar com você. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2 ou 3 filhos e ser meios felizes. Então, observas aqui na expressividade, ele começa a chamar a atenção. Ele coloca aqui o sedutor médio. Esse médio, ele faz um jogo de palavras, porque assim, um sedutor médio. Será que é um sedutor que ele não tem grande desempenho na sua arte de sedução? Ou estou fazendo um contraponto com alguém, por exemplo, o sedutor médio, poderia estar fazendo de repente alusão à classe média. Já parou para pensar? É isso daqui, eu tenho que começar a entender as expressões aqui, ó. O sedutor médio, ou seria a pessoa da classe média, ou a pessoa que não consegue ter uma perspectiva de vida mais avançada? É esse sentido que ele está trazendo aqui. Aí olha o que ele fala aqui. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. Estou juntando. Até aqui, aparentemente está bem. Mas vamos juntar nossas rendas, vamos nos juntar. O que me dizes? Ter 2 ou 3 filhos. Ser meio felizes. Olha a ironia aqui. Por que ironia? Eu tenho que colocar a seguinte situação. Quando nós sonhamos, nós criamos expectativas, sobretudo em relação à nossa vida, a tendência é que nós tenhamos o quê? Grande expectativa. Eu não quero ser meio feliz, eu quero ser o quê? Muito feliz. Eu poderia até ter 2 ou 3 filhos, mas eu não precisaria necessariamente fazer o quê? Juntar as nossas rendas. Eu estou fazendo o quê? Uma oposição de ideias. Vamos sonhar mais, deixa de sonhar médio, deixa de sonhar pequeno. Vamos sonhar grandes. É essa ironia que vai estar presente aqui na obra. Não seja um sedutor médio, não pense mediano, pense grande, sonhe grande. É esse sentido que ele fala aqui. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida? Vamos sonhar, mas vamos sonhar grande. Essa é a ironia. Esse é o sentido contrário que ele traz aqui pra gente. O que me dizes? Ter 2 ou 3 filhos, olha aqui, ó, ele já está pensando em filho, não pensou na casa, não pensou nas viagens, não pensou no carro, ele já está pensando logo nos filhos, que são muito importantes, mas a ironia está justamente no sentido das expressões. Eu estar pensando em meios termos ao invés de nós estarmos pensando grande. Aí nós temos aqui as expressões de sentido contrário, tá? Aqui dentro dessa estrutura nós temos o que nós chamamos de ironia. Eu estou ironizando a forma de pensar, aí aqui eu posso fazer uma alusão à classe média. Olha que legal aqui o texto de Luiz Fernando Veríssimo. Se você, de repente, viu um outro sentido, Silvio, eu vi um outro sentido. Ei, comenta lá no chat com a gente. Vai lá, traz a informação para a gente. Eu quero que você comece a dar criatividade. Eu quero que você comece a interpretar. Busca os sentidos das palavras. Silvio, eu consegui fazer uma intertextualidade, eu vi um outro texto. Comenta lá com a gente, chega lá com a gente, vem embora. Vamos junto nesse processo, beleza? Olha aqui, ó. Mais um exemplozinho bem legalzinho de ironia com o nosso mestre Luiz Fernando Veríssimo aqui pra gente. Vamos mais uma? Ei, segue lá, comenta se está entendendo, comenta se teve alguma dúvida e vai seguindo lá comigo. Vai seguindo tranquilo, professor Silvio Santos. Desafio, a volta aqui, ó, para garantir a sua aprovação. Vamos lá. Mais uma, metonímia. Vai anotando aqui, ó. Coloquei vários exemplos bem legaisinhos aí para você, tá? Bem legaisinhos.
Vivo do suor do meu rosto. Primeira expressão aqui, ó. Adorava seu Van Gogh e lia Machado de Assis. O homem é corruptível. O Judas, da classe, olha só, quantas relações bem legaisinhas aqui, ó. Quando nós falamos de metonímia, nós estamos fazendo uma relação. Olha aqui, ó. Nós temos uma relação. Metonímia, tá? Metonímia, nós vamos fazer aqui uma relação. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer uma relação aqui, ó. Uma relação. Essa relação, a gente fala assim, relação de contingência, tá? Relação de contingência. Mas eu vou fazer, na metonímia, nós vamos fazer uma relação entre as estruturas. Basta você associar. Eu vou fazer uma relação que a gente chama de continuidade, contingência. Como assim essa relação? Quando eu falo para você aqui, ó, vivo do suor do meu rosto, aí tu olhas bem aqui, ó. Quando eu tenho a expressão suor, o que é que ela está representando aqui? Vivo do suor. Logicamente, eu sei que está em sentido figurado, sentido conotativo. O suor, aí eu faço a seguinte alusão. Quando nós trabalhamos, imagine você uma atividade laboral, no seu trabalho aqui, esteja no sol, uma atividade lá. O que é que vai acontecer com você? Você vai transpirar. É isso daqui, ó. Você vai transpirar. Aí quando eu falo para você, vivo do suor do meu rosto, nós estamos falando aqui que eu vivo do meu trabalho. Olha aqui, ó. Eu vivo do meu trabalho. Por que eu estou fazendo essa associação? Simples, porque a lógica seria essa. Quando eu trabalho, eu transpiro, o meu rosto fica suado, o suor do meu trabalho, ou seja, eu vivo do meu trabalho? Não, eu estou falando assim, ó, eu vivo do suor, ou seja, eu tenho sacrifício, eu me dedico para viver. É isso daqui, ó. Quando eu tenho essa relação de contingência, parte pelo todo, tá? Autor pela obra, nós temos o que nós chamamos de metonímia, ou seja, quando eu falo para você, vivo do suor do meu rosto, eu estou falando que eu vivo do meu trabalho, do meu sacrifício diário, para garantir o meu pão de cada dia. Aí você vem bem aqui, ó. Adorava seu Van Gogh. Olha aqui, ó, mais uma expressão. Elia Machado de Assis. Quando tu olhas aqui, o que é que eu tenho? Van Gogh, ele é um artista? Certamente aqui é um artista. Não é isso daqui? Aí o que é que acontece? Adorava seu Van Gogh. Eu estou falando do quê? De uma arte, a obra de arte. Um quadro, por exemplo, aqui, ó, a obra de arte. Eu estou falando aqui da obra de arte de Van Gogh, tá? Nós estamos falando, por exemplo, aqui da obra de arte. Vem lá. Estou falando da obra. Olha aqui, ó. Da obra de arte. Quando eu falo para você, lia Machado de Assis, caiu? Só saiu aí, mas tá ao vivo. Tá ao vivo, né? Então vamos lá. Saiu um pouquinho da tela, mas a gente está acompanhando. Se de repente você não estiver visualizando, comenta lá no chat. Eu já continuo comentando aqui para você, tá? Ou seja, adorava seu Van Gogh, nós estamos falando da obra. Quando eu falo de Machado de Assis, certamente lá em literatura você também já teve contato. Eu falo o quê? Da obra de Machado de Assis. Por exemplo, aqui, nós estamos falando de quê? Dos livros de Machado de Assis. A obra, o quadro ali de Van Gogh, as pinturas de Van Gogh. Aqui de Machado de Assis, eu estou falando também das obras, dos seus livros de Machado de Assis. Ou seja, eu estou trocando aqui por uma relação de contingência, de pertencimento, o autor pela obra. Nesse contexto aqui também nós temos a metonímia. Quando eu falo aqui para você, o homem é corruptível, você observa aqui a seguinte situação. Nós estamos falando do homem. Nota aqui nesse contexto, homem aqui, ó. Ei, vem lá comigo, minha criança, vai anotando aqui. Homem, nós estamos colocando aqui no
singular. Homem, nós estamos falando no singular. O homem é corruptível. Poderia colocar aqui também para você, todo homem é corruptível, é suscetível a erro, é suscetível à corrupção. Mas o que foi que eu coloquei aqui? Ó? Eu coloquei uma expressão no singular, o homem, para falar de quem? De todos, ou seja, eu estou fazendo uma relação, de singular para representar quem? O plural. Porque, na verdade, eu quero falar aqui todos os homens. Eu estou falando aqui para você, na realidade, nós estamos falando aqui de quê? Plural, porque eu estou falando aqui, ó, a seguinte situação. Os homens, é isso que eu quero falar aqui para você. Os homens, é isso que eu quero falar aqui para você, ó. Que os homens, tá? Que os homens são corruptíveis, tá? Os homens são corruptíveis. É isso que eu estou falando aqui para você. Corruptíveis, tá? Beleza? Eu estou fazendo a relação, estou fazendo uma representação do singular, tá? Fazendo essa troca entre singular e plural. Essa relação entre essas duas estruturas que nós vamos chamar de metonímia. Olha aqui, ó. Nós temos também aqui a expressão o Judas da classe. Quando nós falamos do Judas, de quem é que você vai lembrar? Certamente você vai lembrar aí o dogma católico. Judas foi aquele lá, tem todo aquele rito, aquela história. O Judas é o traidor, não é isso daqui? Automaticamente você vai lembrar de que Judas, ele é quem? O traidor. Eu tenho uma relação, ou seja, baseado na história bíblica, todos aqueles, a partir de então, que são Judas, eu estou chamando, na verdade, que é um traidor. Eu estou fazendo essa relação entre as duas estruturas. Toda vez que eu fizer essa relação de continuidade, de contingência, a parte pelo todo, o autor pela obra, singular pelo plural, nós teremos aqui o que nós chamamos de metonímia. Nós teremos aqui a metonímia. Tá? Isso você utiliza muito no seu dia a dia, tá? Você utiliza muito no seu dia a dia. Eu comi um prato de arroz, né? Certamente você não comeu o prato, você comeu aquilo que estava dentro do prato, que no caso foi o arroz. Eu engoli uma garrafa de água. Na verdade, você tomou somente o líquido. A garrafa ela vai continuar lá naquele mesmo local. Ou seja, no dia a dia, você utiliza muito essa figura de linguagem. Quando você retira, fala somente de uma parte para representar o todo, aí nós temos a nossa metonímia. É uma relação, a parte pelo todo, o autor pela obra. Eu vou utilizar um elemento que faça a representação. Quem nunca ouviu a expressão aqui, ó? Ele comprou 10 cabeças de gado. Quando eu falo aqui comprou 10 cabeças de gado, certamente não vieram só as cabeças dos bois, não é isso? Veio o boi inteiro, mas por representação vou pegar uma parte para representar o todo. Por isso que eu falo aqui, ó, comprei 10 cabeças de gado. E não fala assim, normalmente, comprei 10 bois. Não, a gente fala 10 cabeças de gado que tem a mesma representatividade. Perfeito, minhas crianças? Metonímia, mais uma figura bem legalzinha, bem filezinha aqui pra gente. Vamos mais uma? Continua, segue lá com a gente, não esquece de seguir a gente, dá aquele like que vai ficar tudo bem legalzinho pra gente. Vamos lá. Sinédoque, tá? Nós temos a metonímia, aí nós vamos aqui para a sinédoque. Bem de boa aqui, ó. É uma relação especial que eu tenho aqui agora, tá? Vai estar associada à metonímia, mas eu faço uma relação especial que ele normalmente dá parte pelo todo. É o que eu acabei de explicar para você aqui, ó, uma sinédoque especial, uma metonímia especial. Eu falo aqui, ó, naquela fazenda há 500 cabeças de gado. O rodízio custa 40 por cabeça. Olha aqui, ó. Em breve viverei sob o meu próprio teto. Olha aqui, ó, a representação. Na sinédoque, essa representação é especial, tá? Ela não vai, necessariamente é uma parte pelo todos aqui, ó. Exemplo, tirei 500 cabeças de gado. É lógico, se eu estou falando em condições normais, todo gado possui cabeça, não é isso? Aí aqui eu tenho uma representação especial.
E Silvio, eu conheço, eu já vi uma fazenda que tem um monte de gado sem cabeça, tá amarrado, tá? Vamos exorcizar essa fazenda aí, porque o normal, se for um gado em condições normais, tá? A não ser que você tenha uma fazenda de mulas sem cabeça, aí eu não vou discordar de você, mas o normal é que todo gado, se ele estiver vivo, ele vai ter cabeça. Aí eu faço a associação de quê? Da parte pelo todo. O rodízio custa 40 por pessoa. Não estou colocando pessoa, cabeça e pessoa, todas as pessoas também, elas possuem cabeça, ou seja, eu vou fazer essa referência da parte pelo todo. Em breve, viverei sobre o meu próprio teto. Teto eu estou utilizando para me referir ao quê? Casa. Ou seja, essa relação de contingência de parte pelo todo, nós vamos chamar aqui de sinédoque. Não deixa de ser uma metonímia, mas uma metonímia especial. Se eu fosse fazer a substituição, tá? Olha ali, Jamile colocou a seguinte situação para a gente. Vê lá, de onde é que está essa Jamile? Aqui de Macapá, se identifica aí, de onde é? Do Brasil, dos States? Vamos lá, Jamile perguntou a seguinte situação. Professor, no caso, o homem é corruptível. Quis associar a o ser humano é corruptível. Perfeito também, tá? O singular pelo plural, ela já foi mais abrangente, tá? O hipônimo por seu hiperônimo. Homem, tá? Ele é humano, ou seja, quando eu falo aqui o homem é corruptível, eu estou falando de todos os seres humanos. Os homens, quando eu coloco no plural, eu estava falando de homens, mulheres, crianças, velhos. Aí aqui ela também fez a seguinte associação. Posso associar o ser humano é corruptível? Perfeito, Jamile, exatamente isso daqui. Mais um pontinho ganho aí para você, certamente já está garantida a sua aprovação. Caiu uma questãozinha dessa de metonímia, Jamile já vai gabaritar. Muito bem, tem mais pergunta? Interage aí para a gente, Silvio. Eu consegui associar dessa outra forma, manda pra gente. É a hora agora, vamos conversar, bate papo com a gente aqui, ó. Dá o like. Parabéns já pra Jamile, que já fez uma interpretação super fera, bem de boa aí pra gente. Vamos continuar? Olha aqui, ó. Se de repente eu fosse fazer uma substituição aqui dessa sinédoque, poderia colocar aqui, ó. Eu estou fazendo na fazenda A, tá? 500, poderia colocar aqui bois. Eu estou falando aqui de bois. Estou falando de bois, do gado, da vaca. O rodízio custa 40 por cabeça. Na verdade, eu estou falando aqui 40 por pessoa. De repente, eu estou fazendo essa associação. Em breve, viverei sobre o meu próprio teto. Eu estou falando de quê? Da minha casa. Toda casa, em regra, vai ter um teto. Beleza? Essas associações da parte pelo todo, uma metonímia especial, nós vamos chamar aqui de sinédoque. Mais uma de boinha, filezinha pra gente. Vamos continuar? Tá legalzinho aqui nessa nossa tarde de quinta-feira, garantindo a nossa aprovação. Vai falando onde você tá, se tá em Macapá, Santana, Jari, né? Não importa, se tá no trabalho, se tá naquele teu horário do intervalo, se acabou de acordar, manda um like aí pra gente. Vamos continuar? Vamos mais uma? Sinédoque. Olha aqui, ó. Falamos, portanto, do segundo bloco, já das nossas figuras de linguagem. Falamos da ironia, falamos do paradoxo, isso daqui, metonímia, temos a sinéctica, e sempre vamos estar o que fazendo? Resolvendo umas questõezinhas bem de boa aqui pra gente. Aí você pega lá o seu material e já vamos fazer o quê? A nossa questãozinha de hoje. Primeira questão, vou dar um tempinho aqui já para você ler e resolver. Vou ler o comando da questão com você. Aí eu vou dar um tempinho para você, muito tempo, de 5 segundinhos. Aí você vai escolher uma das alternativas e vai fazer a aplicação. Olha aqui, ó. O oxímoro, ou paradoxo, é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, tirem abaixo, expressa o maior de todos os oxímoros. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre oxímoro, tá? Oxímoro, ele já falou para a gente aqui que é o nosso paradoxo. Ideias de significados opostos, tá? Que são inconcebíveis, são absurdos, ou como ele colocou aqui, se excluem mutuamente, não poderiam existir em um mesmo contexto. Beleza?
Aí ele vai colocando aqui as alternativas, vou ler com você e dar o segundinho. Letra A, era ele que erguia casas onde só havia chão. Ótimo, primeira alternativa. Letra B, a casa que ele fazia sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Boa isso daqui. Letra C, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, letra D, o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Dentre as alternativas, você vai ter que escolher aquela uma que nós temos o paradoxo. Ideias de sentido contrário, nós temos lá a oposição de ideias e em um mesmo ambiente, em regra, elas não poderiam coexistir. É isso daí que é o nosso paradoxo. 5 segundinhos, já vai olhando, analisa, faz com calma, tá? Faz com calma. Lembra lá, paradoxo. Ideias de sentido contrário, oposição de sentidos, que em regra não vão coexistir em um mesmo contexto. É isso daqui. Vamos lá? Fazendo a leitura aqui, portanto, do nosso texto, nós temos um texto híbrido, um texto misto, em que eu tenho linguagem verbal, aquilo que está escrito, aquilo que está sendo externado através das palavras, seja escrito ou através da fala, e a linguagem não verbal, aquilo que é comunicado através de imagens, de gravuras, de símbolos, ou seja, daquilo que não é expressado através de palavras. Temos o Garfield na primeira gravura, tá? No primeiro quadrinho, o Garfield aqui aparentemente está meio chateado. Ele começa a conversar aqui. Feliz segunda-feira. Olha a empolgação aqui. Aí o Garfield externa. A mãe de todos os oxímoros. Todos os nossos paradoxos. Paradoxos. Todas as nossas contradições. Porque ele fala aqui que é a mãe de todos os nossos paradoxos. Ele está fazendo a seguinte situação. Quando eu falo aqui, ó, feliz e segunda-feira, eu tenho duas estruturas aqui nesse contexto, tá? Eu tenho duas estruturas aqui nesse contexto. Eu tenho feliz, como uma expressão de alegria, de saudação, e tenho a estrutura de segunda-feira. O que é que acontece? Porque o Garfield ele fala aqui que é a mãe de todos os nossos paradoxos. Ele está falando a seguinte situação, que não pode existir uma segunda-feira feliz. É inconcebível, seria absurdo eu pensar que uma segunda-feira haveria felicidade. Ou seja, quando ele coloca aqui segunda-feira e feliz, a nossa oposição, o nosso paradoxo expressado pelo Garfield é justamente isso daqui. Não pode haver uma segunda-feira feliz. Esse que é o paradoxo que nós temos aqui dentro do contexto. Dentre as alternativas, portanto, eu tenho que verificar aquela uma que apresenta o sentido oposto, não é isso? E eu tenho, além desse sentido oposto, algo que seja o quê? Dentro de um mesmo contexto, elas se excluem mutuamente. Aí tu vês aqui, ó. Era ele que erguia casas, tá? Erguia casas onde só havia chão. Essa daqui, se tu observas, ela tá bonitinha. Erguia, chão, eu tenho até uma oposição de sentido. Era ele que erguia a casa onde só havia chão. Eu tenho uma oposição de sentido se você, de repente, ficou na dúvida nessa daqui. Mas olha aqui, ó. Será que não é aceitável essa condição? Ele erguia a casa onde só havia chão. Isso é natural. O normal, quando você vai fazer uma construção, tá? Você pode construir ali aquilo que nós chamamos do zero, ou seja, da planta, na base. Você vai pegar um terreno vazio e vai fazer a construção. Quando eu falo aqui que ele que erguia casas onde só havia chão, nós não temos paradoxo aqui dentro desse contexto. No máximo que eu poderia forçar é colocar aqui, de repente, uma antítese, tá? Já tiro a letra A. A letra B fala aqui, ó. A casa que ele... Olha aqui, ó, que legalzinho essa daqui, ó. A casa que ele fazendo sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Olha que ideia legalzinha que nós temos aqui dentro desse contexto. Ele fazia algo, tá? Ele fazia algo que era a sua liberdade e ao mesmo tempo seria a sua escravidão.
Se tu fores relacionar essas duas estruturas bem aqui, ó, escravidão, olha aqui, ó, escravidão e liberdade, notas que nós já temos uma oposição de sentido. Nós já temos uma oposição de sentido aqui, ó. É a sua liberdade, mas ao mesmo tempo é sua escravidão. Como assim, ó? Nota que eu tenho oposição de sentido e as estruturas elas não vão conseguir coexistir no mesmo contexto. Nesse caso, você já observa que aqui nós temos o nosso paradoxo, tá? Aqui nós temos o nosso paradoxo. Ou, como a estrutura trouxe para a gente, aqui nós temos o nosso oxímoro, tá? Aqui nós temos o nosso oxímoro. Beleza? Aqui nós temos o nosso oxímoro. Portanto, eu já sei aqui que o gabarito é a letra B. E Silvio, eu fiquei com dúvida nas outras. Beleza, vamos fazer o comentário aqui das outras. Olha aqui, ó. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. Se tu observa, além de nós não termos a oposição de sentido dentre as estruturas, eu tenho aquilo que nós chamamos de rima. Olha aqui, ó. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um novo mundo nascia, de que ele sequer suspeitava. Beleza? Nós não vamos ter aqui a estrutura de oposição dentro das palavras, não vamos ter, portanto, o nosso paradoxo. Aí olha aqui que nós temos. O operário faz a coisa faz o operário. Mais à frente a gente vai observar que nós temos o que? O trocadilho, a inversão da ordem das palavras, das expressões, a fim de ter o que? Uma sonoridade. Algo bem de boinha aqui, mas não temos a oposição de sentido. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Quando nós temos aqui, de repente, uma estrutura que ela está sem função sintática, nós vamos chamar lá na frente de pérbato, tá? Nós temos uma outra figura de linguagem. Aqui, nessa estrutura, pelo enunciado, pela construção que nós estamos fazendo, você deveria procurar o quê? Paradoxo, expressões de sentido contrário e que elas não vão coexistir em um mesmo ambiente. Elas, como o enunciado da questão colocou, vão se excluir mutuamente. Eu não posso, em um mesmo contexto, estar a casa dele fazia sendo a sua liberdade, não poderia ter a liberdade e a escravidão nesse mesmo contexto. Portanto, gabarito letra B de bombonzinho de coco, de bora-se bora, tá? Se você acertou a primeira questão, comenta aí, deixa o like. Silvio, acertei. Silvio, bati na trave. Silvio, dá para considerar, eu marquei a letra E, mas como está perto, eu vou considerar exatamente esse o sentido. Comenta aí com a gente e vem-te embora, tá? Vamos mais uma? Mais uma questãozinha, já vai passando. Se ficou dúvida, comenta aí com a gente. Se não ficou, comemora, dá um like, segue lá com a gente de boa. 60% acertou? Tá bem. Tá bem. Os outros 40 erraram, deve ser flamenguista, errou tudinho, né? Olha, vou te dar uma dica infalível. Quando você estiver estudando, coloca a camisa do Vasco. Tudo que você estuda cai. Arrasta para cima e brilha. Bora, vem ser comigo aqui, ó. Mais uma. Cidade grande. Aí temos aqui, ó, Carlos Drummond de Andrade. Que beleza. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto, e mais promete. Carlos Drummond de Andrade. Entre os recursos expressivos empregados nos textos, destaca-se, aí eu tenho aqui os recursos expressivos. Metalinguagem, intertextualidade, ironia, denotação, prosopopeia. Quando ele fala aqui recursos expressivos, tá? A maior parte das vezes ele vai estar falando aqui, ó, figura, tá? Ele vai falar de figura de linguagem. Ele vai chamar de figura de linguagem. Ou seja, o que é que ele está falando aqui para a gente? O que é que ele está falando assim? Qual a figura de linguagem predominante no texto? É isso que ele está falando aqui para a gente, tá? Dentro dos recursos expressivos. Metalinguagem está falando de quê? De função da linguagem. Intertextualidade, modo de interpretação, associação. Das figuras de linguagem aqui, por exemplo, nós teríamos ironia,
denotação também ao sentido do texto, nós teríamos verdadeiramente aqui ironia e prosopopeia. Era o que nós teríamos aqui no texto. Bem, vamos lá. Quando tu olha para esse contexto aqui, ó, que beleza, Montes Claros. Tranquilo. Certamente, Monte Claro, você está observando que eu estou falando de um local, tá? Eu estou falando de um local. Montes Claros, substantivo próprio, iniciado com inicial maiúsculas aqui, substantivo próprio. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto, ficou tão tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro. E vem cá, quando ele coloca aqui pra gente tão notória, ficou urbe, ficou conhecida, você já ouviu falar de Montes Claros? A partir de hoje? Não, né? Certamente é algo desconhecido. Se tu observas aqui, quando ele coloca assim, ó, que beleza Montes Claros, certamente tu observa que ele está tentando colocar um sentido contrário, está ironizando aqui, ó. Como cresceu Montes Claros? Não cresceu nada, está do mesmo jeito. Quanto à indústria em Montes Claros? Não tem indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, não cresceu nada, permanece do mesmo jeito, ficou urbe, tão notória. Se ela é tão notória, se ela é conhecida, certamente você já ouviu falar. Quando ele falou aqui no texto, por exemplo, prima rica do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro certamente você já ouviu falar. Mas se ela é mais expressiva do que o Rio de Janeiro, porque ela fala assim, ó, prima rica do Rio de Janeiro, deveria ser também alguém conhecida. Mas você, eu tenho certeza que você não ouviu falar de Montes Claros. Ou seja, o que é que ele está falando? Já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Aí, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? Quando ele fala de Montes Claros, ele está falando o quê? Ele quer externar o sentido contrário daquilo que está escrito. Nós já aprendemos a seguinte situação. Quando eu quero externar o sentido contrário daquilo que está escrito, nós vamos usar que tipo de figura de linguagem? Exatamente. Nós vamos utilizar a ironia, tá? Nós vamos utilizar a ironia. Ou seja, nós desde o início, quando nós escrevemos, nós vamos o quê? Querer expressar o contrário daquilo que está escrito. Portanto, nós temos aqui como recurso expressivo, como figura de linguagem predominante aqui no texto de Carlos Drummond de Andrade, nós temos quem? Ironia. Beleza? Aí a gente vai observar onde é que nós temos aqui, na letra C, nós temos a ironia, que consiste, olha aqui, ó, o conceito, em dizer o contrário do que se pensa, com a intenção crítica, tá? Com a intenção crítica. Ele está criticando e, quem sabe, busca aqui o caráter lúdico, o caráter humorístico aqui dentro do contexto, tá? Gabarito, letra C de coração. Vamos embora, dá o like aí se você acertou. E Silvio, eu fiquei com dúvida nas outras. Aí é só tu pensar aqui, ó. Por que tu não iria marcar metalinguagem? Muito simples, porque a gente não estudou metalinguagem hoje. Não, sacanagem aqui, não pode ser isso daqui, ó. Metalinguagem é o recurso expressivo aqui que vai estar associado aqui a funções da linguagem, as funções da linguagem. Quando eu estiver explicando, quando eu estiver conceituando algo, nós vamos estar fazendo uso da metalinguagem. Intertextualidade, quando eu intertextualizo, não deixa de ser uma associação entre textos. Se tu observas aqui nesse texto, não deixa claro, não fica claro que ele está utilizando uma outra obra de apoio, um outro texto de apoio, tá? Para fazer a sua produção, para fazer aqui para deixar a sua mensagem. Por isso nós não estamos fazendo a intertextualização, tá? Nós temos aqui denotação, que está relacionada ao seu caráter real, objetivo dentro do texto aqui. Denotação caracterizada pelo seu sentido próprio e objetivo. Mas esse não é o uso, ele não é aqui o recurso expressivo aqui presente. Quando ele fala aqui, de repente, aqui, ó, que beleza Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quando indústria Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe, tão notória. A prima rica do Rio de Janeiro, já com 5 favelas. A denotação não é o recurso expressivo principal.
nós temos aqui o recurso expressivo principal, a nossa ironia. Você tira aqui a nossa denotação. Prosopopeia, você lembra que é personificar, atribuir características humanas a seres não humanos. Nós temos aqui a nossa prosopopeia ou personificação. Quando tu observa, nós já vimos que nós temos a ironia. O que seriam, Silvia, aqui então, as nossas características humanas? Chorar, gritar, falar, reclamar, características humanas. Olhar, cheirar, características humanas a seres não humanos. Aí você poderia tirar a letra A, B, C, D, a D e E e confirma o nosso gabarito, letra C de coração. Filezinho? Ei, se você acertou, dá o like. Se está indo aí no rumo aí, vai falando com a gente se eu acertei, vibra. Se você entendeu de repente de uma outra forma, compartilha com a gente e vai avançando. Mais uma questãozinha, vamos lá? Quantos acertaram aí? 20 mil? Já pegou 80%, olha só. Ai, mata o tio de orgulho, agora eu fiquei orgulhoso de vocês. Tá? Vamos mais uma? Vamos mais uma lá, tranquilo, vamos ali. O açúcar. Tá? Nós temos um texto, aí já vou dar um conselho aqui. Não serão raras as questões nossas, né? O que vai acontecer? Nós teremos as questões e normalmente a gente vai ter um texto de apoio lá para você fazer a sua questão. Aí o que é que você vai fazer? Sempre que houver um texto desse um pouquinho grande, aí você verifica o que diz o comando da questão. Por exemplo, na questão 3 aqui, antes de você fazer a leitura do texto, está falando aqui, ó, a antítese configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira. É expressa poeticamente na oposição entre doçura do açúcar branco e... Ele quer que você busque o que? A nossa antítese. Estou fazendo uma oposição entre a doçura, olha como ele coloca, algo doce, tá? Do branco açúcar e... Se tu observares aqui dentro desse contexto, como ele está pedindo a antítese, antes de você ir ao texto, você já poderia fazer alusão aqui, ó. Se eu tenho antítese, o contrário de doce vai ser o quê? Amargo, tá? O contrário de branco seria o quê? Preto. Não é isso daqui? O açúcar, tá? Se tiver de sentido oposto, que é açúcar, eu poderia colocar o doce, o salgado, o doce, na verdade, o amargo. Eu poderia fazer aqui a oposição de sentido já dentro dessas palavras. Aí eu vou ler agora, já vou direcionado. Eu sei que eu tenho uma antítese, tá? Relacionada ao doce branco do açúcar. Ou seja, eu tenho que procurar, de repente, algo amargo, algo escuro. É nesse sentido aqui que eu vou buscar. Kairi King da Silva. Esse é importado também. Isso é lá da Tailândia. Deve ser lá da Tailândia aí. Kairi King da Silva falou a frase: Vasco é o maior do Brasil. Seria uma ironia? Para mim, não. Ele sempre vai ser o maior, no meu coração. Isso que importa, tá? Ei, para com a tua graça, meu garoto. Mas, verdadeiramente, eu sei que tu torce pro inimigo. Eu sei que você está ironizando, então vou considerar. É uma ironia aí, tá? Kairi King da Silva. Muito boa, muito criativa a sua frasezinha. Vasco é o maior do Brasil. No meu coração, ele é. E vai continuar sendo, tá? Beleza, Kairi? Realmente, se você está aqui nesse sentido aqui, ó, eu quero falar o sentido contrário. O Vasco é o maior do Brasil. Se de repente você torce lá para aquele outro time que tem inveja da gente, aí você vai estar utilizando a ironia. Muito bem ilustrada aí pelo Kairi King da Silva. Made in Tailândia. Eu acho que é Tailândia. Vamos lá? Obrigado aí pela participação, vai comentando. É isso daqui, ó, vai comentando, vai entendendo, entenda do seu jeito. O importante é você absorver o conhecimento e conseguir acertar na hora da prova. Vamos mais uma? Olha aqui, ó, agora já vou direcionado o açúcar. Já sei aqui, ó, tenho que procurar a antítese relacionada ao açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareira por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como um beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio.
e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Como nós já vimos, tá? Que eu vou fazer antítese relacionada a quem? A doçura do branco açúcar, eu tenho que já observar uma oposição. Caso você não tenha visto aí de repente, o que é que acontece? Onde é que eu tenho uma oposição aqui, ó? Doce, amargo. Lembra que eu falei para vocês? Já daria para fazer essa oposição. Doce, amargo. Branco, preto ou escuro. Quando tu vais de repente aqui no final do texto aqui, eu faço essa oposição. Eu tenho aqui escura, né? Esse daqui, eu tenho escura. Eu estou fazendo a oposição aqui ao branco, né? Esse daqui, estou fazendo a oposição ao branco. Eu tenho aqui o amargo, olha aqui, ó. Eu tenho amargo. Eu estou fazendo aqui a oposição aqui, de repente, ao doce. Nesse daqui, estou fazendo aqui a oposição ao doce, aquilo que eu adoço. Nesse daqui. Quando ele coloca aqui doçura branca do açúcar, qual é a oposição que eu tenho de sentido? Os homens, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a vida amarga. Olha aqui, ó. Nós temos a vida amarga, nesse daqui. E nós temos aqui também usinas escuras. Amarga, eu estou fazendo a contraposição com doce. Escura, eu estou fazendo a contraposição com o escuras, estou fazendo contraposição com o branco. Ou seja, nessa estrutura aqui nós temos a antítese solicitada, nós temos aqui a antítese que está sendo solicitada pela questão. O gabarito, letra E, tá? O gabarito, a letra E. Aí as outras alternativas, nós temos, por exemplo, aqui a letra A. O trabalho do dono da mercearia, de onde veio o açúcar. Se de repente você olhou, parece, não, Silvio, eu marquei essa daqui. O que é que você vai observar? Que dentro do enunciado eu não tenho o quê? As palavras, ou até no máximo expressão, aqui vão ser mais abrangentes, mas nós não temos palavras que vão trazer um sentido contrário àquilo que está sendo colocado no enunciado. Ou seja, a doçura do branco açúcar. Aí você já poderia eliminar a letra A. A mesma ideia, o mesmo raciocínio você tem que levar para as outras alternativas. Exemplo B aqui, ó. O beijo da moça, água na pele, a flor que se dissolve na boca. Eu não tenho oposição de sentido em relação à frase ou enunciado que está sendo proposto. Essa é a ideia que você vai colocar. O trabalho do dono do Egênio em Pernambuco, onde se produz o açúcar. A mesma relação de sentido, eu não tenho a posição de ideia. A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. Nota que eu não tenho a oposição de sentido. A única alternativa que eu vou ter oposição de sentido em relação, tá? Em relação para a construção de sentido da antítese, nós vamos ter a letra E. Tá tranquilo, minha criança? Acertou aí? Comenta, grita, vibra, porque cada acerto de você vai estar garantindo a sua aprovação. E Silvio, eu não acertei, eu tenho que ficar triste? Não, não precisa ficar triste. Vai acompanhando, aí qual é a dica? Você sempre vai dar o quê? Uma revisada. Revisa e verifica o porquê de você estar errando. De repente, não entendeu a questão, de repente, não leu com atenção, aí você já tem que fazer essa construção. Não fica preocupado, não fica triste, você está errando. Você tem que estar insistindo e sempre faz a revisãozinha que vai ficar tudo tranquilo na sua vida. Beleza? Vamos mais uma que ainda dá tempo, caminhando já para o nosso finalzinho, rapidinho, muito legalzinho hoje. Olha como está fácil aqui. 4. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças ao conflito. Olha que legalzinho aqui, ó. Graças ao conflito de duas visões antagônicas. Olha aqui, ó. Saio do hotel com 4 olhos, 2 no presente, 2 no passado. Esta figura de linguagem recebe o nome de... Olha aqui, ó, responde aí. Ó. Agora eu quero que você comente aí, tá muito fácil. Essa tem que acertar, tá? Vai colocando no chat aí qual que você acha. Acha que é metonímia? Acha que é catacrese? Acha que é hipérbole? Acha que é antítese? Acha que é hipérbato?
tá? Vai comentando, comenta aí com a gente, tá facinho aqui, ó. Eu estou falando em conflito. O que é o conflito? Quando acontece um conflito, há o quê? Uma divergência de ideias, por exemplo, uma oposição de ideias. Olha a dica que eu estou dando para você. Quando eu falo aqui de visões antagônicas, eu estou falando também de visões contrárias. Ou seja, o sentido aqui que eu tenho aqui, ó, nós temos o sentido, olha aqui, ó, nós temos algo, expressões com sentido contrário. É isso que eu estou colocando aqui para você. Nós temos expressões com sentido contrário. Quando nós falamos em sentido contrário, aí você tem que fazer a associação. Nós vimos duas estruturas aqui dentro do nosso grupo que apresentam o sentido contrário. Nós vimos, por exemplo, aqui o paradoxo, não é isso daqui? Paradoxo, tá? Nós vimos aqui o paradoxo, bem de boa aqui pra gente. Nós vimos aqui o paradoxo, olha aqui, ó, nós vimos o paradoxo, tá? Nós vimos aqui a antítese, e nós vimos a antítese, beleza? Nós vimos a antítese. Quando falou em sentido contrário, aí ele colocou aqui, ó, conflito, sentido contrário, antagônico, adversativo. Aí nós temos o paradoxo e a antítese. O paradoxo, eles são ideias que se excluem, ideias, tá? Que se excluem, beleza? Que se excluem, ideias que se excluem, tá aqui, ó. Ideias que se excluem, elas são absurdas, dentro do mesmo contexto, elas não poderiam coexistir. Quando nós falamos aqui de antítese, nós estamos falando aqui que de palavras, em regras aqui, ó, palavras de sentido contrário, palavras de sentido contrário. Beleza? Ou seja, quando eu falar em sentido contrário, antagônico, adversativo, você pode, de repente, aqui associar ao paradoxo e você pode associar a antítese, que vão ser, em regra, aqui aquelas figuras mais expressivas que apresentam o sentido contrário. Aí o paradoxo são as ideias absurdas, tá? A antítese são palavras, expressões de sentido contrário. Quando tu olhas aqui na estrutura, eu tenho que verificar esse antagonismo. Saio do hotel com 4 olhos, eu tenho sentido figurado. Ele está falando realmente de 4 olhos, 4 olhos dentro da cara, ele está falando de quê? De óculos. 4 olhos, nós estamos falando dos óculos. 2 no presente, olha aqui, ó. 2 no presente, aí eu tenho aqui a estrutura presente. 2 no passado. Ou seja, aqui nós temos a oposição de sentido, presente e passado. Se eu tenho oposição de sentido, eu tiro metonímio, eu tiro catacrese, eu tiro hipérbole, tá? Eu tiro o hipérbato. Quem é que vai ficar pra gente aqui? Gabarito, letra D de desafio. É aí que fica para você. Saiu do hotel com 4 olhos. Aí eu coloquei aqui para você, ó. Poderia estar fazendo o quê? Alusão aos óculos. Quem usa óculos é o 4 olhos. Ou, como ele contextualizou, 4 olhos. Realmente eu estou com 4 olhos. 2 no presente, estou falando do quê? Do órgão da visão. 2 no presente, 2 no passado. Presente e passado, nós temos oposição de sentido, nós temos, portanto, a antítese. Tá ok, minha galerinha? Olhando aqui, aí o que é que vai fazer? Qual é o seu dever de casa? Você vai observar que nós temos 5 questõezinhas aqui, a partir das 5, aí você vai fazendo a resolução. Questão 5, tá? Questão 6, questão 7, questão 8, aí você vai aplicando. Todas relacionadas ao conteúdo que nós trabalhamos. Lembrando que hoje, tá? Nós já fizemos o segundo bloco de questões. Relacionadas ao que? A figuras de linguagem. Fizemos o primeiro bloco de figuras de linguagem, agora o segundo bloco de figuras de linguagem, e na próxima aula a gente corrige essas questõezinhas e já continua firme e forte para garantir a sua aprovação. Muito obrigado por sua atenção. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e continue estudando firme e forte, porque no final desse processo nós estaremos juntos comemorando a sua aprovação. Um forte abraço, uma boa noite,